Reconhecendo a importância do voto consciente na eleição do novo prefeito de Rio Branco, as entidades médicas do estado do Acre uniram-se para promover a primeira sabatina dos candidatos. 5 candidatos gentilmente cederam em suas agendas um espaço para debater com a classe média suas ideias e propostas para a área da saúde para a capital do estado. Este evento é uma realização do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, com o apoio da Unimed, que nos cedeu o espaço, e das entidades a seguir: Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, Associação Médica do Estado do Acre, Academia Acreana de Medicina, Associação de Anestesiologia do Estado do Acre, Associação de Cardiologia do Estado do Acre, Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Acre, Associação de Ortopedia do Estado do Acre, Associação de Oftalmologia do Estado do Acre e Associação de Pediatria do Estado do Acre. Agradecemos também a presença das entidades de classe aqui representadas, a saber: Associação do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, Associação da Polícia Militar de Rio Branco, Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Acre, Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Estado do Acre. Convidamos para dar início ao debate o candidato, o senhor Sebastião Bocalon Rodrigues, do PSDB, professor por 23 anos, comerciante, pecuarista, vereador em Nova Olímpia, no estado do Paraná, durante os anos de 1983 a 1989, secretário do Estado da Agricultura do Acre, de 1999 a 2000, primeiro prefeito de Acrelândia, no estado do Acre, no período de 2003 a 2006, terceiro prefeito de Acrelândia, no estado do Acre, no período de 2001 a 2004, quarto prefeito de Acrelândia, no estado do Acre, no período de 2005 a 2006. E o senhor doutor José Ribamar Costa, presidente da Federação dos Médicos da Amazônia e presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, mediador desta noite. Convidamos para compor a mesa doutora Dilza Ambrós Ribeiro, presidente do CRM do Acre, e doutor Antônio Júnior, da Associação Médica do Acre. Candidato, o senhor terá o período de 20 minutos para expor a sua proposta de governo para a área da saúde, seguido de respostas para 5 perguntas das entidades médicas, 5 perguntas dos convidados presentes e 3 perguntas dos participantes via internet. O tempo para cada pergunta é de 2 minutos e para cada resposta o tempo é de 5 minutos. Está aberto o debate. Vamos lá. Candidato, o senhor pode sentar aqui. Tião Bocalon, 59 anos, professor de matemática, casado com a também professora Bete Bocalon, pai de Luciana e Sebastião Júnior, falecido aos 12 anos, vítima de leucemia. Avô de Isabela, Ana Luísa e Maria Rita. Tião Bocalon nasceu no Paraná. Filho de família simples, começou sua vida no estado há 26 anos, montando uma serraria no antigo PID, hoje Acrelândia, gerando cerca de 100 empregos. Em 1989, Tião Bocalon muda-se definitivamente com a família para o nosso Acre. Um homem empreendedor e sempre preocupado com o desenvolvimento do estado e bem-estar de todos. Em pouco tempo, conquistou muitos amigos em Acrelândia e se elege como primeiro prefeito em 1992 daquele município e cria a única cidade projetada do estado, com avenidas largas e canteiros centrais, sem invasões e como o maior produtor agrícola do Acre. 3 vezes prefeito, secretário estadual de Agricultura, vereador e empresário, Tião Bocalon foi escolhido o prefeito empreendedor pelo SEBRAE e figurou na lista dos 20 melhores do Brasil, segundo a Caixa Econômica e a ONU. Com histórico de pioneirismo, Tião Bocalon implantou em Acrelândia a primeira escola centralizada rural da Amazônia, o transporte escolar gratuito, a maior creche pública do estado e o primeiro distrito industrial do interior do Acre. Também foi Tião Bocalon quem implantou o Programa de Mecanização Agrícola do Estado em 98. Tião Bocalon é um homem determinado e temente a Deus. Tião Bocalon,
um prefeito de verdade. Jean Bocalon, 45, um prefeito para cuidar de gente. Temos um vice que muito nos orgulha. Vereador, cirurgião, dentista e professor universitário, filho de pais evangélicos, casado com a também cirurgiã dentista Roberta Lins, pai de Ana Luísa, de 4 anos. Revelou-se um pai de família exemplar, dedicado e atencioso. Alisson tem a sua atuação na Câmara destacada pela defesa dos interesses da sociedade. O nosso vice representa uma nova e promissora safra de jovens políticos do Estado. Eu tenho ainda uns minutos para expor seu programa sobre o que o senhor pretende fazer pela saúde da capital do Acre. Bom, eu quero agradecer imensamente ao CIDMED pelo convite e pela oportunidade de nós aqui estarmos, junto com as outras entidades que representam. Quero agradecer também a candidata professora Peregrina, porque na realidade hoje seria o dia dela, e como apareceu uma agenda de última hora para nós na quarta-feira, ficou inviável quarta-feira para nós, fizemos um acordo com ela e com a anuência do sindicato, e aqui estamos. Mas, meus amigos, já que o nosso tempo é bastante curto, e aqui a gente fala para especialmente as classes, aos representantes de classe, nós queremos dizer que a saúde municipal, a atenção básica da saúde, precisa realmente ser implantada em Rio Branco, haja vista os números que a gente tem em comparações, por exemplo, com a Acrelândia. Estou com os números aqui, mas sei de cabeça, só para se ter uma noção, a Acrelândia, nos primeiros 6 meses, recebeu do SUS para atenção básica R$1.140.000. Rio Branco recebeu R$12.100.000. Isso mostra que Rio Branco está recebendo o equivalente a 11 vezes o que recebe o município de Acrelândia para atenção básica. Mesmo a Acrelândia tendo apenas 11 programas implantados e Rio Branco com 25 programas implantados, inclusive saúde indígena, que rende um bom recurso também. Então, só aí, sabendo que Rio Branco tem 30 vezes maior a população de Acrelândia, automaticamente nós deveríamos ter alguma coisa próxima disso, porque o SUS é per capita, a transferência é per capita. Então, mostra e demonstra a falta de compromisso da Prefeitura Municipal de Rio Branco com a saúde básica, a atenção básica com a saúde de Rio Branco. Não ficando só nisso, acabei de puxar agora há pouco o anexo 8º, o anexo 18º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ele indica qual a porcentagem aplicada dos recursos aqui em Rio Branco no primeiro semestre. Para nossa surpresa, mais uma vez, a Prefeitura de Rio Branco mostra que saúde só se faz no segundo semestre. A saúde de Rio Branco aplicou, segundo o demonstrativo, aplicou apenas 10,98%, enquanto que o número teria que ser de 15% no mínimo. Isso aí com uma defasagem de mais de 7 milhões de reais que foram deixados de ser aplicados agora no primeiro semestre. Então isso demonstra, mais uma vez repito, a falta de compromisso com a atenção básica. E é bem por isso que a gente vai nos postos de saúde e vê que estão todos abandonados, uma boa parte deles com o mato tomando conta. São 57 unidades de saúde da família que deveriam estar funcionando e não estão. Em apenas 18 delas tem médico. Parece que esse último mês se assustaram um pouco e andaram fazendo algumas contratações a mais. Mas até há um mês, 40 dias atrás, tínhamos apenas 18 médicos. Isso daí é uma vergonha. A Acrelândia em 2006, desculpe eu comparar a Acrelândia, porque eu tenho que comparar que a cidade que eu toquei, que eu gerenciei, e que nós lá chegamos a... Teve ano que nós aplicamos alguma coisa próxima de 22% da receita corrente líquida no município. Nunca aplicamos menos de 17%, ou seja, no mínimo 2% acima dos 15 obrigatórios. Então, o que eu vejo é que... Uma aguinha, por favor.
falando o dia inteiro, pedindo voto. É o que eu estou fazendo bastante, das 5 da manhã até 1h10, e vou até meia-noite. Então, o que a gente dá para sentir é que a falta de compromisso aqui em Rio Branco com a atenção básica é muito grande, e por isso, de repente, superlota o pronto-socorro, superlota hospitais, muitas vezes o posto não está funcionando, a pessoa sente alguma dor, não dá muita bola e não procura o posto, vai procurar depois de alguns dias, normalmente a doença já se espalhou, se implantou de forma mais complicada. Então, o que a gente precisa é ter certeza de que nós precisamos aplicar, primeiro de tudo, os recursos, né, na atenção básica, fazer com que todos os postos de saúde, os centros, as unidades de saúde da família, estou com os postos ainda do antigo, né, mas as unidades de saúde da família realmente funcionem. Além disso, os centros também, que hoje são as URAPs, né, que também funcionem na sua plenitude. As URAPs com especialidades na área odontológica e na área médica, né? Então, nós precisamos que isso realmente funcione, e não está funcionando. A grande realidade é essa. A prova maior é essa falta de compromisso em aplicar realmente os recursos como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dá-se a impressão que todo mundo vai ficar doente no segundo semestre. Primeiro semestre, a doença é menor, segundo semestre é maior. Por isso, deixa-se para gastar no segundo semestre aquilo que deveria ter sido gastado no primeiro semestre. Nós temos o compromisso de fazer com que funcione todos essas 57 unidades de saúde da família, todas elas plenamente, com seu médico, sua equipe completa, médico, enfermeiro, dentista, os seus auxiliares e os ACS. Funcionando as 57 equipes, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito. Além disso, durante os nossos 4 anos, nós queremos chegar também com a saúde da família no interior do estado. É brincadeira essa história de fazer saúde itinerante. Dá-se a impressão que o povo só vai ficar doente naquele dia que o prefeito, o vereador, o deputado, o senador pode participar de uma saúde itinerante. Isso é vergonhoso. A saúde tem que ser contínua. A saúde não avisa o dia que ela chega. Então, com a gente não haverá isso. Nós faremos todos os esforços para que a gente possa colocar a saúde o mais próximo possível do cidadão, incluindo toda essa nossa zona rural que está em completo abandono. A saúde básica não chega na zona rural. Então, nós temos esse compromisso. E, para isso, nós temos um projeto conversado bastante com toda a equipe. Obrigado, Frank Lima, pela sua presença. Com toda a equipe e principalmente com o nosso vice, que é da área, né? Nós temos o compromisso de chegarmos a gastar alguma coisa em torno de 10 milhões de reais a mais na saúde, para que a gente possa realmente fazer saúde com responsabilidade e cumprir o nosso papel com a saúde, porque todas as pesquisas mostram que a saúde é o grande fracasso dessa gestão aí. Então, nós precisamos cuidar de gente. Como o nosso projeto é cuidar de gente, automaticamente nós vamos investir muito mais na saúde. E depois outra, cortar desperdícios também. O que a gente vê aí é muito desperdício na saúde. Nós vemos aí uma quantidade enorme de imóveis alugados para a saúde. Cada canto que se anda da cidade encontra uma plaquinha, imóvel da saúde, alugado para a saúde. Carros, então, não se tem as contas. E principalmente nessa época. Um pouco antes se contrataram muitos carros e estão aí trabalhando, a gente sabe, no quê? Na eleição. Então, isso é vergonhoso saber que se usa a saúde das pessoas, a vida das pessoas, para poder desviar recursos para meia dúzia de apadrinhados, para a famosa panelinha que eu sempre falei. Quero deixar bastante claro aqui também que as nossas URAPs, pelo menos no primeiro ano, já a partir do primeiro semestre, nós queremos pelo menos 5 URAPs colocadas estrategicamente, que elas passem a funcionar até as 22 horas, com dentistas e médicos, principalmente o dentista. Muitas pessoas trabalham e não conseguem ir no dentista, é uma fila enorme, monstruosa durante o dia. Aliás, dentista hoje aqui nem se fala, né? Na saúde básica, atenção básica, nem se fala. Voltando um pouquinho, para se ter uma noção, Rio Branco recebeu no primeiro semestre apenas 2 vezes o que a Crelândia recebeu para a saúde bucal. Preste atenção, apenas 2 vezes Rio Branco recebeu em relação à Crelândia para a saúde bucal. Então, realmente não tem. Serviço odontológico não existe. Então, nós queremos que funcione já a partir do segundo semestre, nas nossas URAPs, pelo menos 5 URAPs já funcionarão até as 22 horas, com todo o atendimento.
médico, odontológico, tudo, porque também até às 10 horas da noite, muitas vezes as pessoas, mães, pais, chegam do trabalho e encontram o filho doente, e aí não tem onde levar, tem que esperar o outro dia. Então que tal se a gente deixar até às 10 horas funcionando as URAPs, beleza, dá para atender bem, desafoga com certeza o pronto-socorro e faz a atenção básica como manda a legislação. Uma coisa também é a questão da informatização da saúde. É vergonhoso saber que no resto do Brasil, praticamente o resto do Brasil, a informatização funciona. Quer dizer, o paciente chega no posto de saúde, ali ele já é identificado e é lançado na rede. Infelizmente aqui não se faz isso e a gente sabe que se gastaram milhões de reais com a tal da informatização e até hoje ela não chegou. Para onde foi parar esse dinheiro? Esse é um compromisso nosso de informatizar como manda o figurino. O paciente entrou aqui, daqui para frente, por onde ele passar, na internet, no sistema todo, estará o nome dele, o que aconteceu com ele, quais os procedimentos que aconteceram e o que poderá ser feito. E o nosso compromisso, cumprindo a legislação nacional, é de acompanhar esse paciente o tempo todo, que ele estiver sendo atendido nos postos, nos centros, nos hospitais. Se fizer uma viagem para fora, sair com o TFD, será acompanhado por aqui. Quando ele retornar, será visitado pelo ACS. Esse é o compromisso que nós temos, porque não estaremos fazendo nada de novo e nada de favor para os nossos pacientes. Estaremos simplesmente cumprindo o que manda a lei. Com relação a concursos públicos, realmente essa história que está aí de contratar médico de forma temporária é só para enganar freguês mesmo. E outra coisa, nós não teremos médicos suficientes para atender nas unidades de saúde da família, tanto as unidades como os centros, as URAPs, as unidades de referência. Não teremos médicos nem enfermeiros até que a gente tem, mas não teremos médicos se continuarmos pagando R$6.000 para médico. Médico nenhum vai trabalhar. Se Rondônia paga 12 mil, como é que a gente vai botar médico para trabalhar? Volto a insistir na minha querida Crelândia, que foi que me trouxe até aqui. A Crelândia, já em 2006, quando eu deixei a prefeitura, já pagávamos ao médico com CRM R$6.000 mais casa para ele morar. Como é que 6 anos depois, a prefeitura de Rio Branco, uma prefeitura muito mais rica, quer continuar pagando R$6.000? Não vai ter médico nunca. É nosso compromisso pagarmos bem o médico para que a gente possa ter todos os médicos em todos os centros de saúde. E aí é onde nós estamos dizendo que vamos fazer investimento além dos 15% que é obrigatório. Evidentemente que com concursos públicos, né? Vamos fazer concurso público para médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos, inclusive muito mais ACS, porque os ACS que a gente tem aqui, quando comparados com a Crelândia, também dá 10 vezes mais, mas Rio Branco tem 30 vezes mais população, então alguma coisa está muito errada. Por que a Crelândia recebe e Rio Branco não recebe? Tem alguma coisa muito errada nisso. Uma outra coisa com relação aos conselhos. O Conselho Municipal de Saúde precisa funcionar na sua plenitude, como os COPs também, que são os conselhos nas URAPs, também precisam funcionar. Não adianta a gente achar que nós temos as soluções. A população e quem está na ponta trabalhando com a população é que sabe realmente o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. Vamos acabar com essa história de que 2, 3 pensam e os outros abaixam a cabeça e faz. Nós queremos a participação efetiva da sociedade. Toda a sociedade que precisa do serviço e de toda a sociedade que pratica o serviço. Porque assim, a gente, com muito mais transparência, nós teremos uma saúde muito mais humana. Fala-se tanto em humanização, mas a humanização começa por, primeiro de tudo, aplicar os recursos como manda a lei. Vamos estabelecer parcerias com a UFAC e a Uninorte. A UFAC tem o curso de medicina, né, e enfermagem. A Uninorte tem enfermagem, odontologia e fisioterapia. Então, não tenha dúvida nenhuma que os alunos que estão terminando os seus cursos... Oi? O senhor tem 3 minutos. Meu Deus do céu, eu estou tentando ser rápido, isso porque eu falo rápido. As faculdades e universidades têm muito a nos ajudar nas parcerias com o trabalho que a gente vai fazer de atenção básica.
Outra coisa, vamos fazer funcionar também na sua plenitude, sem ficar dando desculpas aos pacientes que fazem parte dos programas, como diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, né, que muitas vezes chegam e não encontram nem o medicamento. Outra coisa, é vergonhoso saber que eu conversava ali no Dom Macira, alguns dias atrás, numa visita, uma senhora com 42 anos, gravidez de risco. Ela foi ao posto de saúde apenas uma vez, recebeu lá um pedido de um exame, ela já está no 8º mês e não conseguiu fazer o exame ainda. Isso é vergonhoso, um negócio desse. Aí conversando, eu e o Alisson falando com a equipe que trabalha na parte de exames, né, eles disseram que uma boa parte do material coletado chega já estragado. Sai dos centros e chega estragado, porque tem apenas um veículo para transportar os materiais para serem analisados. E por isso, muitas vezes, as pessoas demoram 20 dias, 30 dias, o exame não ficou pronto. Muitas vezes, as pessoas até morrem. É vergonhoso. Nós vamos fazer, olha, Cruzeiro do Sul está fazendo, coleta o material de manhã, quando é de tarde o resultado está pronto. Por que não se fazer isso aqui também? É nosso compromisso. Evidentemente com uma cidade muito maior, mas é nosso compromisso coletar o material num dia e os exames, especialmente os exames que podem ser feitos de forma imediata, no outro dia já está na tela do computador para o médico atender o paciente no seu retorno e já ver o que está acontecendo. É vergonhoso saber que um hemograma custa R$ 2,48. Um minuto. R$ 2,48 e as pessoas não conseguem fazer um hemograma dentro da rede municipal de saúde. Vergonhoso isso. E, para fechar, já que eu tenho apenas um minuto, né, eu quero falar sobre medicamento da atenção básica. Quando prefeito de Acrelândia, eu trabalhei muito com a FURP, a Farmanguinhos, comprando um medicamento muito mais barato. E quero dizer aqui que aqui nós temos um ex-secretário que deu esse exemplo aqui, né, de a gente poder comprar medicamento mais barato. O Zé Bisteni está aqui, quando fez aquela compra, importou aqueles medicamentos muito mais barato do que se compra no mercado nacional. Então o dinheiro público não é meu, o dinheiro é da população, é de quem precisa. Então esse dinheiro tem que ser bem gastado. Chega de fazer a panelinha, se dá muito bem com o dinheiro que é a saúde das pessoas. Então nós temos o compromisso também de ter medicamento em todas as unidades de referência, atendendo com quantidade e regularidade. Seu tempo acabou. Estou bom no tempo, hein? Bom, agora dando prosseguimento, nós vamos dar início às perguntas que serão formuladas pelas entidades. Tá? A primeira entidade que vai fazer a pergunta é o Conselho Regional de Medicina, tá? Aqui representado pela presidente doutora Dilma. Bom, a pergunta do Conselho, é importante também, às vezes, a pessoa entender o que é o Conselho. O Conselho ele foi criado para fiscalizar as unidades de saúde e fiscalizar o exercício profissional dos médicos. E também faz a normatização das condutas médicas, de todas as doenças e do que necessita. Então, ele tem uma atuação muito ampla dentro da medicina. E nós estamos trabalhando há muito tempo no Conselho, acho que vocês podem ver pela imprensa também, a questão da valorização do profissional médico. O médico precisa ganhar bem? Precisa, como todos os profissionais, mas também precisamos ser valorizados. Então, a pergunta é bem ampla, embora já disse algumas coisas em relação à valorização, mas, em específico, que trabalho, o que poderia ser feito para que o profissional médico fosse ao centro de saúde, fosse às unidades e fosse trabalhar, além da questão financeira, com mais amor à população, com mais respeito, inclusive, à prefeitura. Importantíssimo o Conselho de Medicina, muito importante o trabalho que vem realizando, é fundamental para a nossa sociedade. Mas eu quero dizer que, evidentemente, como a senhora disse, não só a questão salarial, é muito importante, porque os médicos não ficam no ar, primeiro por questão salarial. Né? Não adianta querer dizer que a gente enfeitar um monte de coisa, mas número 1 é a questão salarial. Se eu ganho R$12 mil em Rondônia, por que eu vou ficar aqui ganhando 6? Então, começa por aí. Mas a valorização do médico é, primeiro, ele ser respeitado como profissional. E não, de repente, um secretário, uma secretária, ir à imprensa e dizer que são todos, não vou repetir para não ficar ruim,
Vocês sabem, são da área. Então isso é muito difícil quando os comandantes não sabem que eles são passageiros. O comando é passageiro, nós somos políticos apenas por um tempo, a gente passa por ali. Quem ficam são vocês, os profissionais que atuam diretamente com a população. E não existe população satisfeita quando na ponta o profissional que lhe atende não está satisfeito. Então não adianta, e a cara será sempre a cara a ser batida, a do prefeito, do governador. Porque vocês, quem está na ponta, o funcionário, é que representa verdadeiramente o prefeito, o governador. Então, se você não estiver satisfeito, não tenha dúvida que o trabalho não será bom, e aí é onde vem todas as críticas e as denúncias que tem por aí. Mas tenho certeza que o nosso trabalho, procure ver o que a gente fez em Acrelândia. Eu sempre digo, eu tenho, graças a Deus, não sou um candidato que vem aqui dizendo que vai fazer e nunca fez. Eu já fiz. Então procure saber dos profissionais médicos que atenderam, não só médicos, mas dos profissionais de saúde que trabalhavam em Acrelândia durante o meu tempo, como é que eu os tratava. Vocês aí tem muitos colegas que vieram de lá para cá, pergunte como é que a prefeitura, eu não, a prefeitura como um todo tratava o parceiro. O funcionário não é empregado, ele é parceiro. Então ele precisa ser parceiro da gestão da prefeitura, precisa ser parceiro daquelas pessoas que ele trabalha, que ele atende. Não tem essa história mais, vamos acabar com essa história de que eu sou o patrão, você é meu empregado, não existe mais isso, é parceria de ponta a ponta. Assim a gente vai dar uma saúde mais humana e os profissionais se sentirão mais valorizados. Eu acho que o grande exemplo que eu dei na Secretaria de Agricultura do Estado, quando fui secretário, com mais de quase 200 profissionais técnicos, ninguém trabalhava. E quando saí de lá com apenas 1 ano e 3 meses, todos trabalhavam de forma satisfatória. Por quê? Porque eu os dei a questão do salário, a questão das diárias, a questão do local de trabalho. Entendeu? Colocamos os ar-condicionado em todos os locais, veículos para todo mundo se deslocar, demos as condições todas necessárias para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Nenhum profissional gosta de ser taxado como um péssimo profissional. Todo profissional, ele quer ser taxado como um bom profissional, e para isso as condições têm que ser, não digo mínimas, têm que ser as necessárias para que ele possa desempenhar o seu trabalho. Eu vou passar agora para a Associação Médica do Acre, na pessoa do Dr. Antônio, para formular uma pergunta ao entrevistado. Boa noite, candidato. Boa noite. A Associação Médica, ela tem a preocupação com a valorização do médico também, junto com o Sindicato dos Médicos, e a gente percebe claramente, no atual governo, nos anteriores, que há uma diferenciação de valores no que se fala a repasse de verbas, ou seja, salários para os médicos que estão atuando nos seus consultórios. Hoje que se criou o ProSaúde, né? Então o governo em si, ele foi criado, e o governo estadual começa a ter uns pesos salariais diferentes, ou seja, o médico que trabalha no mesmo local, mesma especialidade, muitas das vezes na mesma sala, só em horários diferentes, eles começam a ter um diferencial de valores, ou seja, eles recebem valores diferentes pelo mesmo trabalho. A pergunta é o seguinte, por exemplo, o ProSaúde inicia com um piso salarial em torno de R$12 mil, o Estado em torno de 7.500 e a Prefeitura em 2.400. A pergunta é a seguinte, o senhor tem conhecimento desses valores, dessa forma que está sendo repassado aos médicos os seus benefícios, e o senhor é a favor de um piso salarial único para o profissional médico? Bom, primeiro de tudo, que eu quero dizer que o ProSaúde, até onde eu sei, ele é ilegal. É muito triste saber que tem profissionais de saúde, como o senhor disse, que trabalha faz o mesmo trabalho no mesmo local e de repente aquele que tem QI tem altos salários. E aquele que não tem QI tem baixos salários ou salário base. Vocês estão sabendo que quando eu digo QI, né? Então, a nível de estado acontece isso. A nível de prefeitura quase nem tem médico. Porque a quantidade de médico é muito pequena, ainda é muito pequena.
mas eu quero dizer que nós vamos trabalhar no sentido de regularizar a situação de uma forma que os médicos possam trabalhar de forma tranquila. Essa questão do piso básico, tem algumas coisas que não adianta eu ficar falando aqui como papagaio, apenas na intenção de ganhar voto, de angariar votos, e depois chegar lá e a coisa não acontecer. Eu quero apenas dizer o seguinte, que nós vamos chamar todos sempre para poder discutirmos, para ver a forma legal, para a gente não, de repente, derrapar. Porque esse é o grande problema. Na época da eleição, os candidatos apresentam soluções para tudo. Quando chegam lá, poxa, a lei me proíbe. Eu não quero cair nessa esparrela. Eu quero dizer apenas o seguinte, que é muito difícil a gente ter informações da saúde de Rio Branco. Da saúde não, da gestão de Rio Branco. Nós só temos algumas informações porque a gente consegue pegar aqui nos relatórios. Mas o relatório não é tudo, não especifica os valores de cada um. Nós conseguimos pegar apenas valores de cargos comissionados, aí a gente pegou. Mas da saúde, infelizmente, não tivemos acesso a quase nenhuma informação. Algumas informações que nós temos aqui são informações truncadas. Então, eu só quero dizer uma coisa, gente. Nós queremos o serviço de saúde com qualidade, na ponta. Perdão. Na ponta. Com qualidade na ponta. E para que isso aconteça, nós precisamos sentar, conversar muito, discutirmos muito, para que vocês trabalhem com vontade. Não só os médicos, os enfermeiros, o dentista, os ACS, os técnicos. Precisamos todo mundo trabalhando bem, com vontade e na certeza de que ele precisa fazer um trabalho de qualidade para que a população seja a grande beneficiada. Porque o dinheiro é público, voto assistir. É do povo, não é meu. Então, o dinheiro é do povo. Se a gente tiver uma gestão transparente, como nós pretendemos ter, o senhor pode ter certeza, os médicos podem ter certeza, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, podem ter certeza que serão todos chamados para discutir sempre. Tudo que a gente puder fazer, vamos fazer para que a saúde realmente melhore e melhore muito. Nós queremos... Alô? Oi, nós queremos pedir desculpas e agradecer a presença da Sinodonto e do CRO no nosso evento nesta noite. Bom, candidato, nós teremos aqui agora uma pergunta do sindicato, tá? O Sindicato dos Médicos do Acre. Nós trabalhamos pela valorização do médico, por melhores condições de trabalho, certo? E nós queremos formular essa pergunta a respeito do concurso público para o médico. Tá? As nossas entidades nacionais, elas estão propugnando que os médicos eles sejam contratados sempre através de concurso público, com os contratos feitos pelo município, pelos estados ou pelo governo federal. Nós estamos lutando contra a precarização do trabalho médico. Nós queremos que os médicos eles exerçam sua profissão em um ambiente de segurança, com boas condições de trabalho. O senhor, se eleito for, pensa em realizar concurso para prover os PSF, as unidades de saúde, que hoje estão sem médicos? Falei aqui já na minha explanação que a nossa intenção realmente é fazer os concursos públicos. Agora, como o médico é sempre um salário bem maior do que os demais, eu não sei até onde vai o impacto disso na folha de pagamentos para cumprir-se os 60%. Não sei até onde vai, mas por isso que eu disse, nós vamos trabalhar de forma transparente, mas que a nossa intenção é de fazer concurso para médico, não tenha dúvida. Precisamos ter um médico, porque se o médico tem que se especializar, tem que fazer seus cursos de especialização, né, os seus treinamentos, a sua atualização e tal, a prefeitura paga o médico para poder sair, fazer seus cursos e tal, e de repente o médico não é efetivo, perdeu-se todo o dinheiro. Então, para que a gente possa ter os médicos também se atualizando, né, fazendo seus cursos de curto prazo e tal, eles precisam ter estabilidade. Se não estiverem estabilidade, não é bom para ele é bom, claro. O que não é bom é para o município. Que não é bom para o pagador, para a prefeitura. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos... Agora, até onde eu sei, quando a gente puxa o pagamento da prefeitura,
dentro da lei de responsabilidade fiscal, 60%, quando a gente puxa, está quase no limite ali. Mas também eu acho que o grande problema é o grande número de cargos comissionados que a gente tem. O número de cargos comissionados é muito grande na prefeitura. São mais de 700 cargos comissionados nessa prefeitura. É coisa de doido, é uma verdadeira panela mesmo. Então nós vamos reduzir drasticamente esses cargos comissionados. Mesmo porque a nossa gestão não será uma gestão meramente político-partidária. Será uma gestão política de resultados. Nós vamos trabalhar com resultados. Então, eu tenho quase que certeza que é possível a gente trabalhar assim, com concurso para todos os médicos. A gente tem que ver até onde vai o nosso limite, mas eu imagino que possa sim. Agora, uma outra coisa é a receita. O que nós precisamos também é ampliar nossa receita municipal própria. Os IPTUs, né, os ISS, o que a gente sabe que só a empresa de ônibus, por exemplo, as empresas de transporte coletivo, que cobram o valor de R$ 2,40 por uma passagem, não recolhem R$ 250 mil por mês de ISS. Aí, se você não tem receita, a receita corrente líquida acaba caindo. E aí você trabalha com a receita corrente líquida, tá certo? Aí os valores, evidentemente que o valor da receita corrente líquida sendo menor, a porcentagem de 60% vai ficar inferior. Então o que a gente precisa é acabar com essa evasão que a gente tem, evasão fiscal, né? Para que a gente possa consertar a casa. Eu tenho um amigo, como eu tenho bastante tempo, deixa eu deixar bem claras as coisas aqui. Eu tenho um amigo que é um grande comerciante. Ele tem um prédio onde tem o comércio dele. Tem o prédio vizinho que ele comprou não faz muito tempo. O IPTU do prédio que é dele há muitos anos é 4 vezes menor do que o prédio vizinho que ele acabou de comprar há pouco tempo. Então, ora, tem alguma coisa muito errada. Ele mesmo disse para mim, Bocalon, eu queria pagar, mas ele me cobra só isso. O prédio vizinho o meu prédio está correto. O que eu comprei agora está incorreto. Então, tem muita coisa a ser feita para que a gente possa falar em aumento salarial. Porque nós temos limites, e aí a gente vai ter que cuidar disso. Mas não tenha dúvida que vão fazer de tudo para pagar bem o médico, para que ele seja concursado, para trabalhar com vontade. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Obrigado pela resposta. As entidades médicas são sabedoras das dificuldades que é o financiamento do SUS. O SUS é um programa que já existe há 20 anos, está contemplado na nossa Constituição. Entretanto, desses 20 anos, o financiamento para essas ações do SUS, ele é muito pouco. As entidades médicas do Acre estão engajadas no movimento agora de arrecadar 1.500.000 assinaturas para que seja feito uma emenda na Constituição para que haja um repasse maior para que os municípios, principalmente, eles possam trabalhar com a folga melhor, certo? Isso aí seria 10% do orçamento da Receita Bruta da União. Então, as entidades do Acre estão participando, recolhendo assinaturas, inclusive hoje a gente trouxe alguns formulários para que quem estiver presente aqui, se quiser, assine esses formulários. Tá? Bom, além da dificuldade que nós reconhecemos que as prefeituras têm, mas os profissionais que ali trabalham, eles passam por diversas dificuldades. O senhor sabe que em muitos momentos a gente tem notícias de agressões físicas, de agressões verbais, dificuldades por conta da demanda que é muito grande. O senhor como pretende solucionar esse problema? Bom, aí nós teremos a parceria, continua com a parceria com a Polícia Militar. Não adianta a gente falar que vai criar uma guarda municipal, que ela vai ajudar a cuidar dessas coisas e tal. Na realidade, isso daí é uma questão de polícia. Então, nós vamos ter uma parceria com a Polícia Municipal e vamos tentar, não vou garantir aqui, porque sempre que você garante e não cumpre é pior. É melhor fazer depois e não ter feito compromisso anteriormente. Nós vamos fazer parceria com a Polícia Militar, não só para ajudar a
a atender aos nossos postos e centros de saúde, mas também para ajudar a cuidar mesmo da cidade, né? Porque eu vejo que é fundamental o trabalho da Polícia Militar. Agora, evidentemente que essa questão de agressão, isso aí tem aqui, tem fora, no Brasil inteiro tem casos disso, né? De repente a presença do policial sempre ameniza a situação, ameniza. Então é isso que nós queremos, depois, assim que assumimos, sentarmos com a Polícia Militar para ver quais as condições que ela tem de colocar os policiais à disposição das unidades de saúde da família e das URAPs. Candidato, em outros momentos, as entidades procuraram os candidatos a governo, prefeitos, só que, passadas as eleições, as entidades médicas, principalmente, elas têm uma dificuldade muito grande de dialogar, certo? De serem recebidos pelos mandatários, né? E de forma que isso a gente acha que é um obstáculo muito grande, né? Vez que esses profissionais, eles estão na ponta, no dia a dia, eles têm um conhecimento muito bom a respeito dos pacientes, das doenças, das dificuldades de exames, de laboratório. Então, essas entidades, elas poderiam muito bem oferecer soluções para que a prefeitura, a saúde municipal, ela tivesse um andamento melhor. Se eleito, o senhor pensa em manter um diálogo com essas entidades? Não só penso, deixa eu repetir, agora está ouvindo de novo. Não só penso, como terei o compromisso, e aí esse compromisso eu faço. Esse compromisso eu faço, a gente ser transparente e chamar todos os representantes legais para a gente discutir como é que a gente vai fazer uma saúde com qualidade. Eu fico muito triste quando eu vejo gestores públicos que não abrem o seu gabinete ou não vão até a ponta, né, até as unidades, para dialogar com os profissionais. Eu fico muito triste com isso. Eu quero dizer que eu já fui prefeito, fui de interior. Prefeitinho, como dizia o pessoal, quando eu saí do governo, que eu voltei para ser prefeito da Crelândia, dizia que você vai voltar a ser prefeitinho, lá eu faço o que eu quero. Lá eu não sou pau mandado de ninguém. Lá eu vou fazer aquilo que eu acho que é correto e não fazer maracutás porque alguém mandou. Então, eu lá, como eu disse, sou um prefeito que vem do interior e quem vem do interior não tem muito costume com os gabinetes, né? Eu sou muito pé no chão, sou muito de rua. Então vocês terão sempre um prefeito andando nas unidades, visitando, conversando com o paciente, conversando com o profissional e discutindo com vocês quais as melhores, o que é que está faltando e como a gente pode fazer. É essa parceria que precisa existir, senão a gente não vai ter qualidade. Ou a gente conversa e se entende, ou não vai ter qualidade. É aquilo que eu disse, eu jamais serei um gestor desse que acha que sabe tudo. Faço o que eu mando. Então eu sou contra isso. Eu acho que o que a gente deverá fazer é aquilo que nós acordarmos. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês também estão angustiados quando vê a forma com que a saúde está hoje, agonizando, né? Porque os profissionais não são bem tratados, são maltratados, não tem... os espaços físicos não são adequados, né? Os equipamentos não são adequados, não existem na sua maioria das vezes, os exames que são pedidos não vêm, entendeu? As dificuldades monstruosas em tudo. Então, pode ter certeza que nós estaremos sempre prontos para discutir, para dialogar, principalmente essa área da saúde que a gente sabe que é complicadíssima. E se vocês, médicos, enfermeiros, vocês que estão na ponta, não quiserem trabalhar de verdade, com vontade, de verdade não, com vontade, animados, né, estimulados, não vai ter qualidade. E nós vamos correr atrás da qualidade na saúde. Passadas as perguntas das entidades médicas, agora nós vamos passar para as perguntas do auditório aqui, tá? Candidato, de onde o senhor vai tirar os 10 milhões extras para a saúde? Essa pergunta é de André B. Garcia. André, cadê o André?
André, é muito fácil você tirar 10 milhões de reais na saúde. O orçamento desse município é de 500 milhões de reais. 10 milhões de reais de 500 milhões de reais significam apenas 2% do orçamento geral do município. E eu quero dizer que em Acrelândia eu cheguei a aplicar até 7% a mais do orçamento geral do município. Se eu apliquei lá, por que eu não aplico aqui? Então, eu não vejo dificuldades em aplicar mais 2%, 2%, 3%, até 4% da receita corrente líquida do município na saúde. Como na educação também não é difícil fazer isso. É só você gastar bem o dinheiro público. É não fazer, por exemplo, uma parada, uma casinha do engraxate lá de frente do Base, Banco do Brasil. Não é que os engraxates não mereçam, eles merecem. Merecem muito, porque são trabalhadores que estão ali. Mas uma casinha de 5 por 4 por 106 milhões de reais. Aí o dinheiro não dá mesmo, aí a gente não consegue arrumar 106 mil reais, perdão, milhões não, 106 mil reais. Não pode um negócio de 6 por 4, 24 metros quadrados de construção, custar 106 mil reais. A não ser que vão colocar ouro em algum lugar lá. É só gastar bem o dinheiro público. É só não pagar 17 mil reais por uma paradinha de ônibus. É só não gastar 800 mil reais para fazer um calçamento de rua, por quilômetro. Em Acrelândia eu fiz por 110 mil. Uma casa popular em Acrelândia, eu entreguei lá por 12 mil reais a casa, feita com dinheiro da Caixa Econômica Federal, mais a contrapartida da Prefeitura. É só você gastar bem o dinheiro, pode ter certeza, filho, que o dinheiro dá e nós vamos conseguir aplicar o dinheiro, os 10 milhões, talvez mais. Tá bom? Obrigado. A cidade de Rio Branco tem elevados índices de câncer de colo uterino e câncer de mama. A Prefeitura não dispõe de citopatologista e o PCCU demora 3 meses, pois é feito no Estado. Também não dispõe de mamógrafo para detecção de câncer de mama. Também dependemos do Estado. O senhor tem intenção de atuar nessas duas áreas? Doutor Donas, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esses exames aí são de atenção básica ou já de atenção média? É da atenção básica? Se é de atenção básica, não, porque eu também não sou da área, então me perdoem a minha ignorância, né? Se eu não sou como não sou da área, então, se ela é de atenção básica, doutor Donald, tenha certeza, vocês terão na prefeitura esses exames à disposição, porque é obrigação da prefeitura, e esses exames, o dinheiro vem para tudo isso. O centro de diagnóstico, que a prefeitura já montou um, parece que está montando mais um ou dois, né? Nós vamos dar continuidade e vamos ter que ter os mamógrafos. O mamógrafo, quanto custa um mamógrafo? Só para mim ter uma noção, quem sabe? Quanto custa um mamógrafo? 800 mil. Mamógrafo, 800 mil reais? Até onde eu sei, um tomógrafo custa 400 mil. Não, um tomógrafo, doutor Dono, um tomógrafo custa 400 mil. Eu acho que um mamógrafo não custa isso, ele custa muito menos que um tomógrafo. Então, eu acho que dá para você comprar esses mamógrafos, né, e fazer os exames com recurso da prefeitura. Então, onde eu disse, como eu também não tenho conhecimento de tudo, eu tenho que chamar vocês para a gente discutir. Vocês é que vão dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A verdade é que o orçamento vai estar em cima da mesa, nada escondido, tudo em cima da mesa. E a gente vai decidir o que fazer, o que é melhor e o que tem que ser feito mais rápido. Tá bom? Só um comentário. O programa de câncer do colo uterino, ele é da atenção básica, tá? É responsabilidade, sim, do município. Agora, os exames de mamografia, né, já é uma complexidade maior. Então, esse aí não é mais atribuição da prefeitura. Da atenção básica. O rastreamento do câncer do colo do útero e da mama é feito, sim, pelo município. Pelo município. O mamógrafo, não. Não. Então, por isso que eu disse, nós temos que sentar quem conhece da área. Vamos sentar e ver o que a gente vai fazer para não falar besteira e nem fazer besteira. Né? Bom, mais uma pergunta do auditório. O que você vai fazer para diminuir as filas nas UPAs? Esse aqui eu não sei quem foi que fez essa pergunta. Pode se identificar quem fez?
Outra pergunta. Os PSFs serão prioridade na sua gestão? Ah, está aqui. Não tem o nome, não. Quem foi que formulou essa pergunta? Como é teu nome? Frank Lima. Frank Lima. Bom, evidentemente que nós temos que fazer com que funcione o programa de saúde da família. Porque é a atenção básica, está ali. Então nós vamos fazer funcionar, Frank, não tenha dúvida. 2006, pelos índices da FIJAM, que eles acompanham o desempenho de saúde, trabalho e educação. Os índices da FIJAM disseram que a Crelândia, em 2006, foi a melhor saúde do Acre. Mas não que ali tenha feito coisas excepcionais, não. Apenas o programa de saúde da família foi implantado na sua plenitude em todo o município de Acrelândia. Por isso que hoje é onde eu estou dizendo, o valor que a Acrelândia recebe e o valor que Rio Branco recebe. É vergonhoso saber que Rio Branco recebe apenas 11 vezes mais do que a Acrelândia. Então, nós implantamos lá, automaticamente a gente vai procurar implantar aqui. Agora, para acabar com as filas, é só colocar médico. Se não colocar os médicos para atenderem realmente às 6 horas, que são 3 horas, 3 horas de ambulatório e 3 horas atendimento domiciliar e orientação, evidentemente que a gente vai continuar com filas. Mas se nós tivermos filas e ampliarmos, inclusive, o nosso projeto de ampliarmos mais 10 unidades de saúde da família, zona rural e se algum local, porque a zona urbana está se expandindo, e de repente a gente precisa implantar novas unidades de saúde da família também na zona urbana. Candidato, mais uma pergunta do plenário. Na sua visão, considerando que o senhor falou que não podem haver apadrinhamentos e nem panelinha, que vai tentar colocar as unidades de saúde funcionando até as 22 horas, pergunto, o senhor abrirá a mão de suas preferências para ajudar a sua gestão? Não haverá mais custos aumentando o funcionamento? E também não tem quem formulou essa pergunta. Como foi a última pergunta, doutor Rebalo? Perguntou aqui, não haverá mais custos aumentando o funcionamento, dilatando o atendimento para as 22 horas? Tem problema nenhum. O aumento do custo, mas é proporcional ao resultado que a gente vai ter. Não tenho nenhum medo de aumentar esses custos, porque o dinheiro dá para atender sim, dá para poder fazer esse atendimento. Eu não tenho dúvida não. Isso aí eu não esquento a cabeça com isso. Sabe por quê? Porque, olha, a prefeitura de Acrelândia, ela não cuidava só do PSF. Aquele pronto-socorro de Acrelândia, o doutor Miguel conhece bem, né? Está aqui o doutor Betinho, nosso candidato de Assis Brasil, que está aqui junto com a gente hoje, né? Vai ganhar a prefeitura de Assis Brasil, se Deus quiser, é um médico, tem compromisso, trabalhou 2 anos com a gente lá em Acrelândia e ele lembra. A gente tinha que atender ali, porque o Estado nunca mandou uma cibalena, como diz o nosso querido acreano, né? Nunca mandou uma cibalena para lá e a gente segurava lá também a unidade de saúde ali, que tinha inclusive internação. Então, não tenho medo disso daí. Eu acho que o dinheiro dá. É só gastar bem o dinheiro que a gente consegue dar um bom resultado. É dos bombeiros militares e dos policiais e bombeiros. A PRAMAC e a AME Acre. É Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre possuem quadro de servidores da área médica, incluindo médicos de várias especialidades. Ao mesmo tempo, hoje, cerca de 30% dos servidores da saúde municipal pertencem ao Estado, fenômeno que também ocorre na educação. Nesse sentido, o que o candidato acha da possibilidade de usar, através de convênios, a estrutura de saúde da PM e do Corpo de Bombeiros para atender a população em geral e, ao mesmo tempo, ampliar o serviço médico público ao militar estadual, incluindo medicamentos gratuitos? Olha só, por isso que eu digo que é bom conversar, tá vendo? Que bacana, são os próprios bombeiros e militares estão se colocando à disposição para a gente fazer parceria. É assim que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com parcerias. Se o Corpo de Bombeiros
conseguir colocar à nossa disposição a sua estrutura, não tenha dúvida nenhuma que a Prefeitura terá todo o empenho no sentido de trabalharmos juntos, assim como a própria Polícia Militar. Então eu fico muito contente com isso, e o que marcou a minha gestão em Acrelândia, às vezes que eu trabalhei lá, foi parceria. E o que marcou a minha gestão também na Secretaria de Agricultura do Estado, também foi parceria. E a gente vai, se Deus quiser, ter essas parcerias todas, e com certeza, claro, quem vai ganhar, toda a população. Inclusive, nesse caso, os policiais militares e os bombeiros também, que vão nos ajudar a resolver muitos problemas. Porque veja só, saúde, eu vejo a saúde da seguinte forma, olha, acabei de falar agora há pouco, o sujeito sente uma dorzinha na barriga, tá bom, toma qualquer remedinho, aí segura aquela dorzinha. Por que não vai no posto para ver logo o que é essa dorzinha? Porque não tem médico. Porque se tiver médico, vai. Quanto melhor o atendimento, mais aumenta a demanda. Porque isso é coisa mais natural. Então, isso muitas vezes evita de você ter uma grave doença no futuro, e o custo aumenta muito mais. Então, eu tenho certeza absoluta que se a gente colocar para funcionar a saúde preventiva, né, a gente vai ter muito menos problemas com a saúde curativa no futuro. Então, esse é o meu pensamento, é o que o nosso grupo, nossa equipe que está pensando, a gestão, está pensando por esse caminho, não tenho dúvida disso. Muito bom, muito bom. Parcerias é ótimo. Candidato, tem uma pergunta agora do Sindicato dos Farmacêuticos. A pergunta é a seguinte: em média, 20% dos pacientes não aderem ao tratamento, ou por falta de acompanhamento, ou por reações causadas pela medicação. A implantação de uma assistência farmacêutica de qualidade pode resolver este problema, diminuindo o desperdício de medicamentos e os retornos desnecessários aos consultórios médicos. Como a sua gestão pretende resolver a falta de farmacêutico na assistência básica? Bom, o que a gente precisa é ter todos os profissionais da área. E não tenha dúvida que nós vamos contratar os profissionais que forem necessários para cuidar das farmácias, né, da Prefeitura. Nós estamos falando de farmácia da Prefeitura, né? Ok. Vamos ter que contratar os farmacêuticos necessários. O que a gente quer é ter qualidade no serviço. E para isso, tem que ter cada profissional na tua área. Não adianta a gente ficar enxertando, né, como a gente diz, né? Pegar aqui, quebrar galho aqui lá. Negócio que só quem quebra galho é macaco. Tem muito mais perguntas ainda? Quanto tempo ainda vai demorar a minha saída daqui? Eu devo ficar quanto tempo aqui ainda, pela programação? 6? 3 perguntas apenas? Tá, eu quero informar aqui que o nosso vice está saindo para cumprir uma agenda que seria minha, das 8 horas. Ele teve que sair para cumprir a agenda. Era uma agenda de 8 horas e, infelizmente, a agenda de candidato é assim. Nós estávamos com a outra agenda fechada desde a semana passada para hoje, mas daí, como apareceu essa outra agenda de quarta, tive que mudar aqui o encontro com vocês e acabou que atrasou, estou atrasando um pouco aqui, mas ele teve que se ausentar. A justificativa é essa. E a hora que eu sair daqui, vou para lá. Mas não tem problema, estou aqui à disposição. Não estou querendo ir embora mais cedo, não. Fiquem tranquilos. Ele já foi lá para me representar, aliás, representar o projeto. Candidato, tem mais uma pergunta aqui do Sinodonto. As instalações físicas de alguns PSF estão precárias, com mofo nas paredes, etc., além da falta de materiais de apoio. Outros consultórios odontológicos completos não têm profissionais. Qual a leitura que o senhor faz desse quadro e quais são as suas propostas para mudar essa situação? Bom, o nosso compromisso é de ter em todas as unidades de saúde da família os dentistas. Volto a insistir, o dentista só vai trabalhar e vai dar qualidade do serviço se ele tiver todas as condições materiais.
E pode ter certeza que com a gente vai fazer. Sabe por quê? Porque eu não vou pagar uma reforma de um centro de saúde, de repente eu pagar uma reforma para uma empreiteira no valor de R$100 mil, se por administração direta ou com as associações, com as cooperativas de bairros, a gente consegue fazê-la com R$20 mil. Pode ter certeza que o recurso próprio da prefeitura vocês verão. O problema é que a gente não vê uma placa de obra dessa prefeitura que tenha RP. Todas são ou convênios ou são de empréstimos. Ou convênio ou empréstimo. A Prefeitura de Rio Branco, sob nossa gestão, vocês verão muitas placas com RP, ou seja, recurso próprio. Então aí pode ter certeza que nós teremos as reformas necessárias, por isso nós vamos incentivar a criação de cooperativas por bairro, e alguém que está interagindo com a gente aqui tem alguma sugestão a dar, nos traga. Pode ter certeza que serão bem-vindas e tudo que for para melhorar, a gente vai acatar. Agora, evidentemente, numa discussão ampla com todos, né? Os profissionais de saúde e tal, para que a gente possa fazer. Agora, a promoção da saúde bucal faz parte do programa de saúde da família. O dentista também atende no seu consultório, mas ao mesmo tempo também precisa fazer o trabalho de ir nas escolas, dar palestra, né, em grupos de pessoas, né, da sociedade, para dar palestra nas igrejas, aonde ele puder, ele precisa ir. Também faz parte, como o médico faz, o dentista também faz. Então, sem dúvida nenhuma, a prevenção é fundamental. Tem mais uma pergunta aqui, é um médico, Leão Fábio. Funcionário público há mais de 20 anos, patologista, trabalha no laboratório de patologia da Fundação e no SECOM, e é dono de laboratório particular. Diz nunca ter sido chamado para discutir questões de sua especialidade. Pergunta: qual a política de desenvolvimento da área de anatomia patológica e citopatologia na cidade de Rio Branco? Bom, eu queria que algum médico me colocasse isso de forma mais tranquila. Ele está falando de exames, é isso? Candidato, exatamente. Ele está falando dos exames. E ele está dizendo que ele, como especialista, nunca foi convidado para discutir nada a respeito. Como que é o nome dele? Leão Fábio. Leão Fábio. Fábio. Eu quero dizer a você, meu amigo, da mesma forma que eu falei sobre a questão da odontologia, da mesma forma será também com essa questão do laboratório. Nós queremos as pessoas, os melhores cabeças, para ajudar a pensar. Chega dessa história de 2, 3, acha que sabe e chegar a empurrar de boca abaixo. O que a gente precisa é disso daí. E você já está convidado, não vou dizer convocado, mas convidado a participar desse processo. Nos ajude. A gente precisa de ajuda de todas as pessoas bem intencionadas para mudar realmente a questão da saúde de Rio Branco. E a questão dos exames é fundamental. Não tenho dúvida. O médico de primeiro, quando era difícil fazer um exame, um hemograma, era até normal que o médico continuasse adivinhando. Mas hoje, com o hemograma que custa R$ 2,48, dizer que não pode fazer o hemograma, quer dizer, é muito melhor para o médico trabalhar no claro e não no escuro. Não é isso? Então, pode ter certeza que isso será valorizado e a gente vai para cima e vamos resolver isso daí. Eu tenho fé em Deus que as coisas serão bem diferentes, muito mais transparentes e com muito mais vontade de resultados. Mais uma pergunta, candidato. Grace Mônica Alvim Coelho, médica ginecologista e obstetra. Grace? Grace. Hoje, nas unidades básicas de saúde, é comum encontrar enfermeiras e enfermeiros prescrevendo medicamentos para os pacientes, dentre os quais antibióticos, anti-inflamatórios, hipoglicemiantes, antipertensivos e outros. Qual a sua opinião sobre essas condutas? Olha só, vamos separar as coisas aqui. Por exemplo, eu visitei o Riozinho do Rola no mês de fevereiro, fui até o Oriente, que dá simplesmente 8 horas de motor de voadeira, de motor de 40. Imagina a distância. Pela BR-364 dá 140 km, perdão, pela AC90 dá 140 km. E tive lá agora por terra também. Quer dizer, em locais isolados, não é justo que uma pessoa chegue num posto de saúde e não tenha o básico para poder atendê-la. Agora, aqui na cidade, como a gente tem os médicos mais à disposição dos postos de saúde, evidentemente que a gente tem que tomar muito cuidado com a prescrição, né,
principalmente antibióticos, né, para as pessoas. Então, aqui na cidade, evidentemente que a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam, com cada uma de acordo com o que manda o figurino. Agora, em locais mais isolados, vamos ser honestos, não é justo que uma pessoa chegue numa unidade de saúde, numa distância monstruosa dessa, o médico vai lá uma vez por semana ou 2 vezes, depende muito de como está montado o processo, né? E aí o paciente chega numa situação crítica, né? E ninguém pode dar nenhum remédio para tirar dor, não pode dar um anti-inflamatório, nem nada, é complicado. Eu acho que são 2 coisas distintas. Uma é a situação, por exemplo, que eu sempre digo, ó, as pessoas fazem leis para São Paulo, para Brasília, esquece que nós estamos no Acre. E aqui nós temos que adequar a legislação às nossas necessidades e às nossas condições. Então, eu vejo que aqui na cidade eu concordo, eu acho que se nós tivermos médico, porque veja só, também muitos enfermeiros fazem isso, porque chega o paciente lá, está passando mal, está ruim e não tem médico. E o enfermeiro, na ânsia de ajudar, ele prescreve. Tá certo? Eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa. Não é, doutor Miguel? O senhor que conhece a saúde há muito tempo, o doutor Donald, eu acho que uma coisa é a lei pura, nua e crua. Outra coisa são as necessidades e realidades. Encerramos agora as perguntas. O candidato ainda tem mais 5 minutos, caso ache pertinente, para considerações finais. Após esse período, todos estão convidados para estar conosco lá atrás para um coffee break. E também as perguntas que não foram respondidas no decorrer do dia de hoje serão encaminhadas para a assessoria do senhor Sebastião Bocalon e serão respondidas assim que possível. Legal, obrigado aí por mais esses 5 minutos, mas eu só quero dizer para vocês o seguinte, minha gente, olha, foi muito bom estar aqui, é muito bom essa discussão, eu pretendo ser o prefeito de Rio Branco, mas quero chegar lá com pessoas bem intencionadas que possam nos ajudar a fazer o dinheiro render. É muito triste a gente ver aí um julgamento do mensalão envolvendo tanta gente. É muito triste quando a gente vê que o dinheiro que era para cuidar da saúde, que era para salvar vidas, sendo desviado pelo ralo. Olha, me desculpem, mas se for para mim chegar lá e entrar nesse jogo, que Deus não me dê essa oportunidade. Deus nem o povo, porque Deus é o que sabe tudo, né? É o que sabe de tudo que pode acontecer com a gente. Então eu tenho dito sempre tenho conversado muito com ele e dito isso. Se for para me chegar lá e entrar no mesmo ritmo desse pessoal, estou fora. Eu quero que Deus não me dê a oportunidade. Agora, se for para me chegar lá e fazer aquilo que eu penso, afinal de contas, 59 anos de idade, apesar da cara de 20, mas 59 anos de idade, bem vividos, graças ao meu bom Deus, né? Tenho o maior carinho e respeito pela minha família, respeito a família do próximo e acho que o ser humano tem que ser tratado com carinho, com amor. Chega de tanta ganância, chega de tanto achar que só eu. Pelo amor de Deus, enquanto a gente estiver pensando eu, as pessoas vão estar aí criando problemas para quem pensa só no eu. Porque a gente tem uma sociedade tão complicada que a gente tem hoje aí. Né? Uma meia dúzia muito bem, a panelinha muito bem e a população como um todo muito mal. O Acre tinha, em 98, quando esse grupo entrou no poder, que eu ajudei, nunca neguei, que eu ajudei a colocar no poder, porque eram 20 mil casas populares, eram 40 mil empregos. Por quê? Porque tinha um déficit habitacional de 18 mil, disseram que ia fazer 20. A demanda de trabalho era de 50 mil desempregados, disseram que iam dar 40 mil empregos. E a saúde de primeiro mundo, que até hoje eu não vi, apesar do médico hoje ser aquele que mentiu para o povo naquele momento, né, que disse que ia ter saúde de primeiro mundo. Ele agora quer dizer que não, mas ele mentiu porque eu andava com ele. Ele dizia para a gente dizer que ia ter saúde de primeiro mundo, não veio, mesmo ele sendo o governador. Então é muito triste uma situação dessa. As 40 mil empregos, esses que não vieram mesmo. As 20 mil casas populares,
Dessas 10 mil que fizeram, 5 mil, 6 mil é de quem tem altos salários. Então não é popular. Popular para mim é para aquele cidadão que mora na beira do rio, é para aquele cidadão que está morando na beira do Igarapé Batista, é para aquele cidadão que é obrigado a invadir terras. Que nem agora eu tive na invasão do Panorama essa semana. É incrível a quantidade de invasões em Rio Branco. Por que invasões? Porque a prefeitura não coloca nem lotes urbanizados à disposição das pessoas para elas poderem construir. Então isso é muito triste. Agora, como eu vou fazer? Vou fazer, fiz em Acrelândia, por que eu não faço aqui? Se eu já fiz em Acrelândia, agora, o déficit habitacional é monstruoso. Vão fazer, aí eles sempre disseram que nós não tínhamos, a oposição não tinha projeto. Se é que nós não tínhamos projeto, por que estão copiando a Cidade do Povo? Que aquele é o meu projeto. É o projeto do bairro da Liberdade. Por que não continuam com o governo da floresta? Porque agora estão falando de governo do povo. Quem a vida inteira disse que ia cuidar de gente, que ia governar para o ser humano, que ia produzir para empregar, fomos nós. O projeto Produzir para Empregar é nosso. E agora eles vivem dizendo, não, agora vamos produzir no Acre. Até a feira agropecuária agora estava exposto para produzir. Não, o povo produz, o Acre vê. Quer dizer, poxa, eles a vida inteira foram contra isso. Eles a vida inteira disseram que o acreano era preguiçoso. Eles a vida inteira disseram que o Acre não produz, que era melhor importar. Agora que estão vendo. Seu tempo encerrou. Mas então me deu 30 segundos para encerrar. Agora que estão vendo isso, então, eu quero só dizer para vocês aqui, minha gente, que a mesma coisa que saúde, a educação, a segurança pública, tem jeito de melhorar? Tem. Se a gente cuidar das ruas, botar iluminação pública, passar máquina nas ruas se não pode asfaltar, e assim por diante. Mas eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Eu preciso muito do voto de cada um de vocês para ser prefeito e peço que ajudem também os nossos vereadores. Eu talvez consiga falar com 10 mil pessoas, mas eu preciso de 100 mil votos para frente. Então me carreguem no colo, me ajudem, acreditem no projeto, vamos fazer a grande mudança que esse Acre precisa, começando pelas prefeituras. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e obrigado ao Sidmed pela oportunidade que nos deram. Obrigado a todos os presidentes de representantes de entidades que aqui estiveram e obrigado aos médicos, os amigos que aqui estiveram. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado. O Sindicato dos Médicos e todas as entidades agradecem a presença do candidato e também a participação de todos nesse evento. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Será que eu fui bem? Muito. Muito bom. Foi bom?